Em uma das histórias mais contadas da humanidade, um garoto, um gigante, uma pedra, uma vitória celebrada como sinal do poder de Deus. Mas se essa vitória for na verdade um erro espiritual, político, humano. O livro foi um erro Davi matar Golias, de Alan Winer, está mexendo com os alicerces da fé tradicional. Por isso que eu digo que matar Golias foi um erro, porque Golias foi uma espécie de juízo. Saul, naquela batalha, ele morreria. Deus deu o livramento a Davi e, consequentemente, Saul foi de carona. A obra é direta, acessível e, ao mesmo tempo, profunda. Com 126 páginas, o livro não reconta a história, ele a reposiciona. Para quem lê, o conhecido não deixa de ser certeza, e cada capítulo vira um novo ponto de interrogação. A maior rejeição que a gente tem desse livro é das pessoas que leram o livro somente pela capa. Mas a conclusão deveria ser tirada a partir do momento que você lê, você se aprofunda. A provocação é tanta que ultrapassou religião. O livro virou assunto entre teólogos, empresários, psicólogos e pastores. Para alguns, ele agride, para outros, liberta, mas ninguém sai ileso. Jeane Carlo é teólogo há mais de 20 anos e, ao contrário do esperado, não atacou o livro. Ele viu ali a oportunidade de amadurecer a fé. É uma leitura que eu recomendo, uma obra onde você mergulha num contexto histórico. Você vê um impacto, foi um erro Davi matar Golias, talvez porque nós aprendemos a vida inteira um contexto em que um homem frágil sai, mata um gigante, mas existe todo um contexto histórico por trás. A leitura também levantou um debate sobre o comportamento do fiel moderno. Para a psicóloga Rosângela de Carvalho, o livro escancara um padrão de dependência emocional travestido de fé. Numa visão psicológica, nós podemos ver que Davi, embora a religião pregue como o herói, aquele que venceu, mas Davi teve as suas lutas internas, né? Davi, em alguns salmos, você pode perceber que há choro, há pranto, há instinto de vingança. Então nós vemos também, ao longo da vida de Davi, um contexto familiar também disfuncional. Então, muitas vezes nós temos essa tendência de replicar aquilo que nós sofremos, né? E dentro de um temperamento, de um instinto que a gente quer provocar em outras pessoas. Na ala pentecostal, o impacto foi imediato. Para o pastor Carlos, vice-presidente da Assembleia de Deus de Brasília, decidiu responder à provocação do Alan com a Bíblia na mão. Às vezes o próprio título parece que você vai dimensionar uma heresia, quando na realidade não é uma heresia, é uma realidade, mas dado já a cultura cristã no Brasil de longos anos, a leitura tradicional teológica, que é exatamente, a tese foi uma vitória para Israel, Davi matar Golias, que na realidade este título parece uma heresia para a igreja, mas não é heresia, é uma teologia prática. O ato que transformou Davi em um herói foi, na verdade, um dos maiores erros da sua vida. A morte do gigante Golias teria prolongado o reinado de Saul e mergulhando Israel em 13 anos de desgoverno social e declínio espiritual. O empresário Paulo Winer acreditou tanto na proposta que fundou uma editora exclusivamente para publicar a obra. E o que me incentivou é que eu gostaria que as pessoas também pudessem ter a oportunidade de poder se permitir a ouvir essa versão, provando na Bíblia. Isso daí vai te trazer paz, porque eu posso dizer para vocês que para eu investir nisso foi algo que mudou primeiro a minha vida e foi uma visão e uma revelação que Deus trouxe para mim. Aqui, onde muitas pessoas celebram a fé, hoje reina o silêncio. Silêncio que talvez ecoa o que muitos não têm coragem de dizer. Entre esses bancos vazios, um livro que sussurra o que o púlpito calou. E se esse herói errou? E se a pedra que derrubou o gigante também derrubou a história que a gente aprendeu a repetir sem pensar? Alan Winer não quer seguidores, ele quer leitores, quer mentes despertadas. O que talvez o erro de Davi não foi matar Golias, foi a gente transformar essa história sem entender o preço pago e o que veio depois.